acordo com os zoólogos e biólogos da vida selvagem, quando estudaram os comportamentos e características dos lobos, descobriram que os lobos são predadores oportunistas. Eles vão comer quando têm a oportunidade de fazê-lo. Também descobriram que os lobos tendem a visitar ovelhas fracas, doentes ou jovens, pois são mais fáceis de capturar e matar. Por fim, a presença dos lobos em áreas com ovelhas pode levar a perdas econômicas significativas para os criadores de ovelhas, pois as ovelhas mortas por lobos não podem ser vendidas para carne ou lã. Portanto, três coisas serem observadas. Os lobos são predadores oportunistas. Os lobos visam os vulneráveis, fracos e jovens, e os lobos causam perdas. Agora, não é interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 15, somos alertados contra falsos profetas que parecem ser ovelhas, mas são lobos vorazes por dentro? Em outras palavras, como filhos de Deus, estamos sendo alertados a estar atentos aos falsos profetas que parecem bons e justos, mas na verdade são enganadores. E portanto, esses falsos profetas, obviamente, têm três características. São predadores oportunistas que procuram o cristão que lhes dará ouvidos ou a semente à sua mesa. Lembre-se de que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. E eu acredito que isso se deve ao fato de que o diabo e todos aqueles sob sua influência são predadores oportunistas. Eles estão apenas esperando a menor oportunidade e entrarão na vida de alguém para causar estragos. Em segundo lugar, os falsos profetas visam os vulneráveis. Isso, acredito eu, é a pessoa que está cansada e fraca do que está passando na vida. Eles visam alguém que está frustrado ou à beira de desistir. E olhe para isso dessa maneira. O diabo tentou Jesus depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, quando ele ainda estava fisicamente mais fraco. Foi quando o diabo tentou Jesus. Olhe para Jó depois que ele perdeu tudo, sua família e sua riqueza. E justo quando você pensou que não poderia ficar pior para ele, o diabo finalmente veio atrás da sua saúde e o atingiu com úlceras dolorosas da sola do pé até o topo da cabeça. Quando isso aconteceu, a esposa de Jó fez uma coisa desprezível e encorajou Jó a fazer exatamente o que Satanás queria. E isso era para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Então você vê, o diabo adora atacá-lo no seu ponto mais baixo ou no seu ponto mais fraco. E este é o modelo que todos os falsos profetas usarão. Quando você estiver no seu momento mais baixo e fraco, eles lhes dirão coisas que agradarão seus ouvidos. Eles lhe oferecerão uma palavra que não tem Jesus, não tem arrependimento, mas apenas o fator de bem-estar. Assim é como os capangas do diabo operam. Agora, a última coisa que os lobos fazem é trazer destruição e perda. E o que a Bíblia diz sobre isso? João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Onde quer que o diabo esteja, haverá destruição. Ele vem para roubar a alegria das pessoas, roubar o tempo das pessoas, para que elas se distraiam com tudo, menos com as coisas de Deus. E os falsos profetas empregarão a mesma estratégia. Então, você pode estar se perguntando: o que exatamente devo fazer para me certificar de que nunca serei enganado por falsos profetas? Como posso permanecer protegido contra lobos em pele de cordeiro? Bem, a única maneira verdadeira de reconhecer a decepção pelo que ela é conhecer a verdade pura e quem é essa verdade. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer um que diga o contrário está contradizendo a Bíblia e espalhando engano. Agora, Jesus também disse em João capítulo 16, no verso 13: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Quando Jesus morreu, ressuscitou e depois foi para o céu para estar com o Pai, ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em todos que aceitariam e acreditariam nele como Senhor e Salvador. Nossa salvação em Jesus Cristo é a nossa única esperança de não sermos enganados pela mesma serpente que mentiu para Eva no jardim.
A Bíblia nos diz explicitamente que o diabo foi um assassino desde o princípio e que ele não tem a ver com a verdade, porque não há verdade nele. A palavra também nos ensina que ele foi um mentiroso desde o início e que ele é o pai da mentira. O livro de Apocalipse nos lembra que, porque ele engana o mundo, ele será lançado no lago do fogo e enxofre com a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Não há nada que o diabo gostaria mais do que enganar todos os seres humanos para que eles sofram com ele por toda a eternidade. Mas a palavra nos ensina: não se deixe enganar. Deus não é zombado, pois tudo o que alguém semeia, isso também colherá. Para aquele que semeia na sua própria carne, colherá a corrupção da carne. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, como filhos de Deus, devemos semear nas coisas do Espírito. Devemos semear em coisas divinas. Devemos semear na verdade do Evangelho, não nas mentiras deste mundo. Devemos voltar os nossos ouvidos para o verdadeiro Evangelho pregado na Bíblia, aquele em que você pega sua cruz e serve a Cristo. Devemos nos afastar dos supostos homens e mulheres de Deus que só pregam um evangelho que faz você se sentir bem, que só encoraja, mas nunca convence, que só levanta, mas nunca chama ao arrependimento e obediência. Agora, a coisa mais importante é que devemos gastar nosso tempo e energia perseguindo o Senhor, porque quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a verdade, e quando mais conhecemos a verdade, mais facilmente podemos identificar a decepção. A Bíblia diz, em Provérbios 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E sobre o assunto da confiança, quando você pensa sobre isso, fomos condicionados a confiar em nossos sentidos naturais. Fomos condicionados a confiar na ciência. Somos ensinados a confiar em informações ou conselhos que vêm de fontes credíveis, que podem ser verificadas e verificadas por fatos. Mas confiar em Deus requer que ignoremos tudo o que fomos condicionados a fazer. Confiar no Senhor exige que você ignore o que pode ver ou entender. Confiar nele significa que às vezes você pode seguir o conselho do médico, mas aceitar que ele ou ela não tem a palavra final. Eu até diria que confiar em Deus significa ignorar o que a âncora de notícias está dizendo ou o que a economia está fazendo. Eu o encorajo a deixar ir e abandonar a necessidade de saber, abandonar a necessidade de controle, abandonar os porquês, os comos e os quandos e simplesmente dizer: não seja feita a minha vontade, mas sua vontade seja feita, Senhor. Isso é confiar no Senhor com todo o seu coração, mente e alma. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros conteúdos. Além disso, por favor, deixe um comentário dizendo o que você achou. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família abundantemente. Amém?